Fardado e acompanhado por 3 advogados, o tenente-coronel Mauro Cid, que está preso desde o início de maio, chegou à comissão amparado por habeas corpus, garantindo a ele o direito a ficar em silêncio para não se incriminar. Na fala inicial de menos de 10 minutos, ele narrou a trajetória nas Forças Armadas e o papel que exerceu como ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. No dia a dia das reuniões e agendas realizadas pelo ex-presidente, nós recepcionávamos os participantes e os direcionávamos ao local desejado, ficando ao lado de fora das salas de reunião, sempre à disposição, caso o mandatário necessitasse de algo. Da mesma forma, exatamente pela descrição inerente da função, não questionávamos o que era tratado nas respectivas agendas e reuniões. E só, a partir daí, avisou que iria usar do direito ao silêncio. Sou investigado pelo Poder Judiciário, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, até onde tenho conhecimento, em pelo menos 8 investigações criminais, sendo elas a suposta participação em incitação dos atos de 8 de janeiro, a suposta falsificação de cartões de vacina, a suposta fraude na retirada de presentes recebido pelo ex-presidente, supostas irregularidades em pagamentos recebidos em nome do ex-presidente e ex-primeira-dama, o suposto vazamento de inquérito sigiloso da Polícia Federal, a suposta divulgação de notícias inverídicas, fake news, o suposto envolvimento em milícias digitais e o suposto envolvimento em atos antidemocráticos realizados no ano de 2019. Minha defesa técnica impetrou um habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, requerendo, em razão da minha condição de investigado, que nesta sessão me fosse assegurado o direito de permanecer em silêncio, em relação a questionamentos que possam me incriminar. A relatora senadora Elisiane Gama fez dezenas de perguntas sobre suposta fraude em cartões de vacina, sobre o 8 de janeiro, conversas com o coronel Jean Lawande Júnior e sobre um dos documentos encontrados no celular do depoente. Afastados os ministros do TSE e chamados a integrar a corte os suplentes, aí cita Cássio Nunes, André Mendonça e Dias Toffoli, fixar prazo para a realização de novas eleições. Eu pergunto ao senhor, era essa a elaboração desse passo a passo que o senhor se refere a Lawande, que seria uma tentativa de justificar aí a anulação do processo eleitoral de 2022 e aí, portanto, decretar uma GLO e um estado de sítio no país? Foram diversos questionamentos, mas a resposta foi sempre a mesma. Reitero as minhas manifestações iniciais, entendendo que em razão do escopo de tudo que eu estou sendo investigado, eu vou seguir a orientação da minha defesa técnica e, baseado no meu habeas corpus, permanecer em silêncio. Mais de 20 deputados e senadores interrogaram o militar diante das reiteradas negativas de Mauro Cid em responder às diversas perguntas dos parlamentares. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, considerou o silêncio dele comprometedor. Está claro para nós que o senhor sabia de tudo e participou de tudo durante o governo Bolsonaro. Se tem uma pessoa que sabe detalhadamente de tudo que ocorreu no governo e de todos os crimes cometidos e que o senhor se envolveu ou não se envolveu diretamente, é o senhor. É o senhor, né? E todos os fatos que envolvem o senhor, contra fatos, não tem histórias, não tem negativas, não tem historinhas, são fatos. O seu celular, ele expressa objetivamente daquilo tudo que o senhor participou. Parlamentares da base do governo apresentaram vídeos que relacionam a proximidade do ex-ajudante de ordens com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4, é um cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putin é assim. Aquele assunto com o Joe Biden é assado. O depoente se negou a responder até perguntas que não o incriminariam. Sr. Mauro Cid, qual é a sua idade? Deputado, com todo respeito a Vossa Excelência, mas para manter a coerência do que eu venho falando e seguindo a orientação da minha equipe técnica, eu permanecerei em silêncio. Presidente, eu fiz essa pergunta de propósito porque vai ficando claro que, apesar do direito dele ficar em silêncio, para as coisas que o incriminem, me parece que
não há sentido em algumas negativas de resposta do depoente. O presidente da comissão, deputado Arthur Maia, ressaltou que Mauro Cid deveria responder a perguntas que não prejudicassem. Chamei o patrono do tenente-coronel Mauro Cid para dizer a ele que ele estava fazendo com que o seu cliente descumpra uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. E disso, infelizmente, acarretará a necessidade de nós, que não precisávamos fazer isso, fazer uma denúncia, mais uma denúncia contra o senhor Mauro Cid ao Supremo Tribunal Federal, haja vista que a ministra do Supremo determinou que aquilo que não incriminasse, ele tinha a obrigação de responder, uma vez que ele não está aqui apenas como depoente, mas como testemunha. Olha, eu acho que é sempre muito produtivo um depoimento. Até o fato de o depoente não falar é um elemento que a gente precisa considerar, não é? Tem um princípio da própria decisão, por exemplo, da medida cautelar, ou seja, ele não pode falar naquilo que o incrimina. Se ele não fala em tudo, ele pode se incriminar em tudo. Então, isso para a gente já é também um elemento. Agora, é bem verdade que ele não trouxe nenhum fato novo para a comissão, até por conta do seu silêncio, mas, ao mesmo tempo, nós aprovamos hoje vários requerimentos. Eu acho que esses requerimentos, eles serão muito fundamentais, a aprovação dele, no sentido de que a gente possa, ao final, ter elementos substanciais, né? Então, agora é aguardar o resultado da efetividade desses requerimentos aprovados e, a partir dessas informações, está aí construindo o nosso relatório final. É um direito que assiste a todo depoente que vem à comissão na condição de testemunha e investigado, que é o caso dele. O tenente-coronel Mauro Cid, ele responde a vários inquéritos. Portanto, ele está se utilizando desse direito, dessa prerrogativa que ele tem, de não se autoincriminar em nenhum deles. E, portanto, tem preferido ficar calado, a orientação dos seus advogados, e que ele tem direito. A CPI, por outro lado, pode fazer as investigações que desejar, exigir a apreciação de documentos, a apresentação a quebra de sigilos, etc. Tudo isso faz parte do processo investigativo da CPMI. O importante é que, apesar da negativa de fala do depoente, foram aprovados hoje quase 4 dezenas de requerimentos de informação que me parecem fundamentais para o esclarecimento dos fatos do 8 de janeiro. E é importante dizer, requerimentos tanto do governo como da oposição. Foi um trabalho político que nós fizemos para que pudéssemos avançar no sentido de fazer uma ampla aprovação de requerimentos capazes de trazer várias informações significativas para essa CPMI. Bom? Olha, tem quebra de informações, relatório de informações financeiras, que são muito importantes, várias solicitações de sigilo telemático, a respeito de celulares apreendidos e coisas dessa natureza, a quebra de sigilo bancário de pessoas que já estiveram nessa CPMI e que os deputados entenderam que tem algum tipo de culpa, imagens de vários órgãos, de vários locais no dia 8 de janeiro, enfim, são requerimentos que contribuirão sem dúvida muito para a elucidação do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Presidente, o silêncio do Cid, embora seja direito dele, prejudica de alguma maneira o funcionamento? Olha, é claro que quando você chama alguém para depor, a expectativa é que essa pessoa fale porque ela foi convocada justamente para tratar daquilo que diz respeito ao nome dela no envolvimento com as investigações. Agora, é um direito constitucional e nós temos que entender isso. Nós temos que sempre observar o estrito cumprimento da lei e o regular processo judicial. A CPI é um processo judicial. Então, nós temos que dar prosseguimento respeitando esse direito de ele ficar calado. Tá bom?